Eu sou Luciano Soares, atualmente sou professor do INSPER, mas já venho aqui no SIGGRAPH há alguns anos, desde o ano 2000. Nesse meu tempo de SIGGRAPH já trouxe alguns trabalhos também. Trouxe o mais famoso, provavelmente, que foi até o último que eu trouxe, foi uma Asa Delta para o Emerging Technologies, onde as pessoas podiam realmente entrar na Asa Delta virtual. Foi em 2005. E em 2005 eu trouxe a Asa Delta virtual, já faz tempo, né? E as pessoas podiam entrar, inclusive naquela época eu usava um desses capacetes, né? Um HMD de uma resolução muito inferior, com campo de visão muito menorzinho, mas é o que a gente tinha à disposição, não tinha um tracking bom, a navegação era feita pelo controle, ou seja, nesses últimos aí 14 anos as coisas melhoraram substancialmente. Mas participei de outras coisas também, tive 2 cursos aqui de multiprojeção, onde fiz com colegas na França, da Universidade de Illinois também. Também participei do que hoje é o Real Time Live, né, que chamava Demo or Die naquela época, onde eu ficava demonstrando também aplicações em tempo real com o X3D na ocasião. Então, tem uma série de possibilidades de participar do SIGGRAPH. Isso muitas pessoas não entendem, né? Muitas vezes vejo como artigo e tal, mas na verdade o SIGGRAPH é uma comunidade interessante, porque tem muito espaço para contribuições. Basta você querer mesmo. Este ano, assim, tá se falando muito, na verdade, real time, ou seja, a gente viu uma evolução muito grande de processamento, principalmente o gráfico, ou seja, já vem crescendo, mas eu acho que a gente quebrou alguns paradigmas. Então, assim, acho que grande parte do evento foi dedicado a Ray Tracing, né, Path Tracing, que se chegou a um ponto que talvez você possa usar em aplicações de jogos ou aplicações profissionais. Acho que essa é a grande temática desse evento. O Ray Tracing tem uma parte interessante que ele traz mais realismo para as imagens. Os sistemas tradicionais de rasterização é muito forçado para gerar imagem, ou seja, ele não segue o comportamento de luz. Aí você tem que fazer 200 truques para ele parecer que é uma iluminação natural. Ray Tracing é um sistema de iluminação global, né, que se chama, que respeita a lógica da luz. Então, as cenas, por consequência, ficam mais realistas. O grande problema é que, assim, isso exige muito processamento. Você tem que traçar todos os raios de luz e você imagina, raio de luz para tudo que é lado, com cálculos aí de geometria, isso não é fácil para ser calculado. Hoje só se consegue porque as placas gráficas, né, as GPUs, realmente elas têm um paralelismo muito grande e permite que você lance vários raios, tudo calculado em paralelo, num tempo de resposta que seja aceitável para uma interatividade, né? Para um jogo, por exemplo, é fundamental. Se ter uma taxa de atualização, um atraso muito grande, você não vai conseguir usar. Então já está. Ray Tracing sempre foi usado, na verdade, né? Para cinema, para outras áreas. Na verdade, Ray Tracing, até estava comentando hoje mais cedo com o professor Esteban, né? É algo que me lembra dos meus primórdios, sei lá, 20 anos atrás a gente falava, mas estava longe de ser algo para tempo real, e mesmo para renderização de filme era um negócio complicado, demorava horas para gerar um quadro. E hoje você faz em tempo real. Então isso evoluiu bastante. Outra coisa desse evento é que, na verdade, se consolidou a questão de realidade virtual, né? O SIGGRAPH é um evento que a realidade virtual é natural, a realidade aumentada também é natural, não é uma coisa assim separada, faz parte. Então, grande parte das mostras se fala realidade virtual, das pesquisas também. Então, assim, hoje é meio padrão você ter um sistema de realidade virtual, o que é curioso, como isso ficou tão rápido integrado. Obviamente, o que permitiu isso foram os capacetes de realidade virtual, que preços bem acessíveis ou com smartphones, ou seja, não é algo que só laboratórios com muito recurso pode fazer. Qualquer um pode fazer hoje, um pouquinho de dinheiro já consegue fazer. Muito diferente da minha época atrás, quando fazia caves facilmente você gastava 1 milhão ou mais. Ou seja, não era para qualquer um. Hoje não, a realidade virtual está acessível, é um commodity de fato. Tanto processamento, tanto visualização, para comprar também, você compra de prateleira.
E na verdade a gente está passando. O SIGGRAPH, 2 anos atrás, eu me lembro que tinha uma discussão muito grande de alguns problemas do HMD, alguns difíceis de resolver, que ainda não entendo, que ainda não foram resolvidos. Por exemplo, a questão do foco, né? Você se focar, você ter conforto visual, né? Porque você está sempre focando naquela telinha próxima. E, embora a imagem que você esteja produzindo está longe ou perto, o seu olho naturalmente vai focar na tela, no display. Isso era uma coisa que se discutiu muito 2 anos atrás, já tem algumas soluções interessantes vindo esse ano. Ainda não nenhuma produto de mercado, mas acredito que também seja questão de tempo. Também tem questões de HMDs que não precisam também de sistemas de tracking tão sofisticados, né? Você bota, não precisa de caixas de tracking, muito mais fácil. Ou seja, está evoluindo aí para algo natural. Isso agora o pessoal chama de XR, né? É um termo aí que pegou uns 2 anos atrás. A realidade aumentada ainda está mais para trás, né? Ainda tem um pouquinho mais para evoluir. Alguns problemas, não só técnicos, né, mas de hardware, ou seja, tem software, tem hardware, muito para evoluir. O hardware deu uma evoluída boa esse ano que passou, embora a gente já veja alguns dos Magic Leaps, HoloLens 2, você já veja alguns que melhoraram, né? Em vez daquele ter aquele field of view de 20 graus, que era... Aí me lembra aqueles tempos da Asa Delta lá de 15 anos atrás, né? Que, era bem complicado, já estão aumentando. Sistema de tracking, esse já parece estar mais ou menos resolvido. Então, assim, isso deve se tornar... O poder de processamento também está melhorando, ou seja, porque o Mixed Reality, em geral, esses equipamentos, o processamento é neles mesmo, então são processadores mais simples, mas também estão evoluindo muito, então não é só mais meia dúzia de polígono que você consegue renderizar, consegue colocar cenas mais complexas. Real Time, acho que, Ray Tracing, acho que ainda vai demorar um pouquinho, mas de fato está melhorando. Displays estão melhores, né? Hoje também OLED, você vê que já é uma coisa mais comum, ou seja, essa parte evoluiu bastante, sim. Eu tenho talvez uma opinião um pouco complicada aqui no começo. Eu acho que muitos problemas de educação não estão relacionados à tecnologia. Nós temos problemas sérios de educação, mas por questões pedagógicas. Propostas, eu diria, meio ultrapassadas e que as pessoas cismam em usar, né? Muito ainda tem um foco muito em decorar coisas que hoje... Não sei quão relevante é você ficar decorando tanto, mas ainda existe essa percepção de importância também de uma série de conteúdos e conhecimentos, ou seja, temos problemas pedagógicos complicados a resolver primeiro. Resolvidos esses problemas, eu também acho que sim, vamos partir para questões tecnológicas. Até o que eu também vejo, uma coisa que eu estava também discutindo há pouco sobre esse evento. O evento em si, às vezes é um pouco tradicional, pessoas falando, então tem uma sessão, a pessoa fica falando sequencialmente 2 horas. Podia muito bem gravar um vídeo e eu estar assistindo da minha casa. Qual que é a grande contribuição, que eu acho que vale a mesma coisa para a educação, é a interação. Ou seja, ficar falando... Vamos usar a tecnologia, filma em 3D se quiser, filma com... Ou seja, e você vê nem uma tecnologia tão sofisticada, é uma filmagem. E a interação é importante. Então, assim, eu acho que tem questões que a tecnologia pode trazer, tanto de aulas expositivas, conteúdos também. Os conteúdos ainda estão muito presos a livros, que poderia ser mais dinâmicos os conteúdos, trazer mais informação agregada. Isso é uma coisa que aos pouquinhos está surgindo. E depois tem a terceira fase, que eu diria, que é a de interação entre as pessoas, né? Ou seja, numa aula, algum desenvolvimento, num projeto que esteja fazendo, é importante as pessoas interagirem. E muitas vezes temos limites físicos, né? Você está em outro país e tal. Então, telepresença é uma coisa que vai ter que acontecer. Já está acontecendo de uma forma mais simples hoje, mas o futuro vai ser 3D, com você num holograma, você puxando para cá, puxando para lá objetos, discutindo, acompanhando em qualquer lugar com realidade aumentada, você bota o teu óculos. Isso com certeza também vai acontecer. O tempo eu não sei, eu acho que a gente tem outros problemas, mas às vezes a gente evolui nesses tecnologicamente, os pedagógicos demoram mais, eu não sei. Mas assim, tem um tempinho ainda. Eu acho que a grande dificuldade vai ser mudança de cultura.
pessoas entenderem que tem isso à disposição, que isso é importante, que isso ajuda. Não adianta ficar, os padrões mudaram, não adianta ficar preso a padrões antigos, porque o cenário mudou, tudo mudou. Sou o professor Esteban Clua, da Universidade Federal Fluminense, sou do Instituto de Computação e coordeno lá o Media Lab, onde a gente trabalha com tecnologias imersivas, realidade virtual, games e computação gráfica. Costumo frequentar a SIGGRAPH, acho que a SIGGRAPH representa assim, o evento mais importante para a área aí de computação gráfica, interatividade, jogos tem outros, mas enfim, aqui tem muita coisa de jogos também. A gente tem o importante desses eventos é não só encontrar pessoas e ver trabalhos interessantes, mas a gente também analisar, isso que é bem legal aqui na SIGGRAPH, assim, analisar como que a indústria está reagindo a todas essas pesquisas e tecnologias que a gente no meio acadêmico vem fazendo. Acho que uma das principais características aqui da SIGGRAPH é essa integração indústria-academia. E é bem legal assim, para a gente poder saber onde investir, onde colocar nosso tempo de pesquisa e ensino. Cada SIGGRAPH eu acho que tem algum tipo de digamos assim, buzzwords. E eu diria assim que neste ano eu acho que eu destacaria dois aspectos que a gente está notando muito, tanto do ponto de vista de pesquisa como também de indústria. Um deles é a consolidação do Ray Tracing dentro do universo real-time. Real-time Ray Tracing é algo que se fala já há muitíssimos tempos, décadas atrás, mas assim, parece que agora veio com uma forma bem radical mesmo. Assim, a indústria de games já está anunciando muitos títulos que requerem Ray Tracing, que usam Ray Tracing. Houve uma palestra até que uma pessoa da NVIDIA falou que ele acredita que em 2023 você vai precisar de hardware de Ray Tracing para vários jogos que vão ser exclusivamente feitos em Ray Tracing. E é interessante notar que, assim, por que o Ray Tracing em tempo real está assim, tão na moda e tão presente? É a integração da computação gráfica com o Deep Learning. É uma das coisas que tornou o Ray Tracing viável, porque um dos problemas assim, críticos no Ray Tracing em tempo real é fazer o denoising. E o denoising, na verdade, com métodos tradicionais, é uma coisa muito pesada, muito difícil de fazer. E várias estratégias assim, interessantes de fazer denoising com Deep Learning, com inteligência artificial, assim, otimizar a tal ponto de a gente realmente viabilizar em tempo real. Realidade virtual, assim, a gente já vê nos últimos SIGGRAPHs, assim, vendo com muita presença, tanto assim que agora você tem o Electronic Theater, também tem o VR Theater, né? Então, assim, a gente já vê talvez assim mais demos de realidade virtual do que demos convencionais. Então, a realidade virtual realmente é um protagonista aqui na SIGGRAPH em termos de conteúdo, e a gente vê assim muita gente preocupada com storytelling, não mais tanto assim com a questão de cyber sickness, que a gente viu muito nos anos passados, mas eu acho que agora se conhece mais ou menos bem as regrinhas de como desenvolver e tal, mas a gente começa a notar assim, muito agora como explorar bem bons conteúdos e tudo mais. Foveated rendering é basicamente parte da ideia de que a nossa retina não tem a mesma amostragem de cones e bastonetes em toda a sua extensão, e a gente tem uma resolução muitíssimo maior, né, de resolução no centro da nossa retina, e assim uma resolução bem baixa mesmo nas laterais, tanto que se você colocar um texto na sua frente você consegue lê-lo direitinho, mas se você, na medida que você vai levando esse texto para as suas laterais, você não consegue, por mais esforço que você faça, você não consegue ler o que está escrito lá, porque nós não temos resolução de amostragem de cones e bastonetes suficientes. Então, obviamente isso é interessante em realidade virtual, porque a gente quer ver
com altíssima resolução onde a gente está observando, mas a gente não precisa resoluções tão altas nas laterais, né, da visão periférica. E, na verdade, a gente desperdiça muito tempo de rendering quando a gente está gerando mesma amostragem de pixels na frente e nas laterais. E, então, há um investimento muito grande em hardware para isso, no sentido de, porque para a gente poder ver onde a pessoa está observando, você precisa fazer um eye tracking, né? E o eye tracking ele avançou bastante nos últimos anos, e esse ano a gente já tem aí head-mounted displays com sistemas embarcados de eye tracking. Né? Na verdade, isso já há uns 2 anos a gente já começa a ver, mas assim, agora a gente já tem soluções comerciais mesmo sendo vendidas e sendo mostradas. E agora a gente tem que começar a aproveitar disso, né? Em termos assim, de produção. E com isso eu acredito que a gente vai poder a gente vai poder também trabalhar muito com outra questão que o Foveati traz, é que no mundo real nós estamos muito acostumados a ver as coisas com foco e desfoco, né? Nosso dia a dia é isso, e quando você mostra uma imagem completamente focada, causa uma estranheza, né? Nosso cérebro não está acostumado a observar o mundo desse jeito. Só que é muito difícil a gente trabalhar com foco e desfoco em realidade virtual, porque se você não sabe onde a pessoa está olhando, o que você desfoca e o que você não foca. Então o que se vinha fazendo até agora é que você focava aquilo que você queria que conduzia o observador a ver, né? Mas obviamente isso interfere na questão de imersividade. E agora com essas soluções acho que a gente vai poder ter soluções bem interessantes de foco, desfoco e tudo mais. Esse é um aspecto interessante, porque eu acho que a telepresença é um campo que vai ser radicalmente atacado e nos próximos anos. E a gente já começa a ver assim grandes empresas atacando isso, né? A própria Facebook não adquiriu o Oculus, sei lá, né? Porque botar Facebook dentro do HMD, mas porque está realmente pensando assim como a gente vai poder interagir no futuro entre as pessoas, né? E eu acho que, na minha opinião, é uma questão assim muito rapidamente, assim, uma questão de 3, 4, máximo 5 anos, nós vamos ver uma revolução mesmo nessa questão de telepresença, né, a forma de como fazemos videoconferência, né, a forma como interagimos com outra pessoa, com outros avatares, né, e hoje com as capturas, capturas de movimento de face, de olho, de expressão, e corporal também, a gente consegue colocar um avatar assim muito próximo, fazendo assim, movimentos e expressões muito próximas do que a gente está fazendo no mundo real. Então eu acho que na minha opinião, o grande problema da telepresença até agora era a gente conseguir capturar em real time e mostrar em tempo real, né, assim, o que eu estou fazendo para você, uma pessoa do outro lado, poder ver. Mas isso já está sendo muito bem resolvido, né? Câmeras convencionais, câmeras normais mesmo, de profundidade, que não são custosas. E com isso, obviamente, a educação à distância vai sofrer um grandíssimo impacto, né? Porque é muito diferente eu ver o vídeo de alguém ou eu poder realmente estar interagindo com um avatar que demonstra suas emoções, suas expressões, olha para mim, e eu tenho certeza que isso vai ser muito radical nos próximos anos. A questão também de colaboratividade, né, uma coisa que a gente vê muitos trabalhos interessantes aí de ambientes de realidade virtual colaborativos, né, que tem uma série de desafios, como por exemplo mostrar 3 pessoas, cada uma fazendo o que ela está fazendo no mundo real, mas dentro de um ambiente virtual, né? A gente já vê formas muito rápidas, baratas e diretas de você mapear tudo isso para um ambiente virtual, e isso torna
uma sala de aula virtual, um passo simples, digamos assim, né? Os jogos, eles têm, digamos assim, dois avanços. Um é do ponto de vista tecnológico, onde a gente vê aqui muitos avanços de rendering, de computação gráfica, de inteligência artificial e tudo mais. Mas a questão, acho que uma questão muito mais importante que isso é como a produção de jogos vem se tornando assim muito rápida, muito prática, né? Enquanto assim 10 anos atrás a gente precisava de equipes assim muito boas para produzir um jogo. Hoje, se você tem um jogo, claro, você vai fazer um AAA, você vai precisar de equipes grandes, mas se você quer traduzir algum tipo de interatividade para jogo e tal, é uma coisa assim bem fácil de se fazer, né? E na verdade, o jogo, ele sempre foi uma questão fundamental para o ensino, para a educação, sempre, porque o jogo te desafia, né? Assistir uma aula ou qualquer conteúdo expositivo não te desafia, então tanto faz se você está prestando atenção ou não, tanto faz se você é ativo ou não. Então, o jogo ele sempre esteve presente nas suas formas mais simples, como por exemplo, vamos fazer aqui um desafio, quem responde primeiro, tal, né, ganha um ponto. Assim, isso já é um jogo, porque você mexe com, né, e obviamente o jogo te coloca como protagonista de algum cenário, de alguma ação. Você é o dono daquele momento, quem conduz aquela orquestra, né, no jogo. Por isso, a própria questão de gamificação já é uma coisa muitíssimo usada desde sempre. E no momento que a gente tem tecnologias que permitem rapidamente prototipar, rapidamente criar conteúdos educativos, isso torna o jogo assim uma realidade mesmo. Quando se fala de educação à distância, isso é muito relevante também. Aí a gente tem desde o nível mais básico, que é a questão da gamificação, né? Ora, você criar um ranking dos melhores alunos, isso já é uma gamificação, né? Mas obviamente a gente já tem mecanismos muito mais interessantes de tornar gamificado, até questões mais avançadas mesmo, de você aproveitar um ambiente virtual para criar um ecossistema mais interativo e tudo mais. E eu acho que a interseção de jogos com realidade virtual vai ser o grande ponto aí do entretenimento digital, da computação gráfica, da educação à distância. Porque realmente você poder né, de repente teletransportar o aluno para aqui estamos agora vamos fazer um quiz, mas não é um quiz onde você mostra as perguntas, a gente aparece num planeta, aparece em outro, qual é o planeta tal, assim, é muito mais interessante, muito mais divertido e tudo mais. Então eu acho que a interseção, né, das tecnologias que nós temos hoje de jogos, com a vulgarização no bom sentido da realidade virtual e todos os elementos de gamificação vão criar plataformas assim que daqui a 10, 15 anos nós vamos olhar para trás e assim, cara, como é que a gente conseguia ensinar sem isso, né? Meu nome é Márcio Lobo Neto, eu sou professor na Escola Politécnica, colega do Romero há muitos anos. Eu sou do Departamento de Sistemas Eletrônicos, né? E tenho um grande envolvimento com computação gráfica há muito tempo. Eu fiz meu mestrado nessa área ainda com o professor Zufo, na elétrica da Poli, depois com o professor Encarnação, na Alemanha, onde eu trabalhei com Global Illumination e Parallel Rendering, que seria hoje a computação de alto desempenho, e muito disso a gente observa ainda nessa feira. Com relação ao SIGGRAPH, de longe, eu acho que o evento mais fantástico, mais interessante, mais atraente, né, que eu conheço. A quantidade, a qualidade de trabalhos que nós podemos encontrar nesse ambiente é realmente impressionante. Uma outra coisa que é única, talvez única não seja, mas são poucos, eu acho que exemplos dessa natureza, é a diversidade do público que vem a essa conferência. Eu frequento o SIGGRAPH desde 93, vim
não a todos, mas a maioria dos eventos nesse período, ou seja, já há 26 anos, e nós temos técnicos, professores, pesquisadores, artistas, né? Todo mundo está de alguma forma envolvido com a produção de imagens, de filmes, de animações, de simulações, com um lado talvez um pouco mais técnico em algumas situações, outras vezes mais artístico, como a parte do cinema, né? Todo esse público encontra aqui no SIGGRAPH uma oportunidade, aí repito, única, né, para trocar ideias e experiências. Eu costumo participar das sessões técnicas dos artigos, né, que são os papers, e existe uma diversidade também muito grande de coisas, mas ao longo de todos esses anos a gente observa, logicamente, o aprofundamento das técnicas todas desenvolvidas na área de computação gráfica para produzir imagens mais realistas, coisas mais curiosas até às vezes, né? Mas particularmente nesses 2, 3 últimos anos e nesse evento em particular, a presença do deep learning, né? Do aprendizado de máquina, aprendizagem de máquina, é realmente notória, ou seja, praticamente todas as áreas da computação gráfica estão usando esse tipo de tecnologia para produzir imagens, para produzir animações, para produzir simulações, né, de uma forma ímpar, de uma forma que a gente não conhecia até então. E, logicamente, vem se juntar outras áreas, eventualmente não apenas as da computação gráfica, que também têm feito o uso extensivo da questão da computação das redes neurais, do deep learning, convolutional networks e coisas dessa natureza. Bem, nós observamos, logicamente, além dessa questão das mídias imersivas, né, talvez antes disso, nesse momento, a própria questão dos celulares, ou seja, o celular hoje é um dispositivo que todos nós temos e que nos permite acessar e ter acesso ao mais variado tipo de informação. Mas a gente percebe também, associado a isso, a ideia das redes e a ideia de você poder compor com dispositivos dessa natureza, ou câmeras e coisas, né, meios de capturar informações. Por exemplo, eu poderia estar fazendo essa mesma apresentação aqui, essa mesma conversa com vocês, como foi dito hoje numa apresentação logo pela manhã, em que você, com um conjunto de câmeras, consegue reproduzir ou captar melhor aquilo que está sendo dito, né, e ter uma comunicação muito mais friendly, ou seja, onde talvez um avatar esteja me representando numa sala de aula, que poderia inclusive ser live, né, e com uma série de questões de nuances, de sutilezas, dos detalhes da comunicação que dão hoje já condições dessa comunicação ser feita, né? E não apenas num canal, mas um canal de 2 vias, ou seja, que eu possa me apresentar para o público que está me assistindo, mas também possa receber perguntas, criando um loop muito mais conecto, muito mais próximo, né, através desses canais de mídias digitais imersivas. Então, os óculos de realidade virtual, ou particularmente realidade aumentada, né, também são mecanismos que nos permitem criar essa aproximação de uma forma realmente extraordinária. Hoje, na apresentação pela manhã, uma das coisas que foi dita, inclusive acho que foi a primeira frase, né, era um paper do Licklider em 58, que falava exatamente do computador como sendo um mecanismo para aproximar as pessoas, um mecanismo para facilitar a comunicação entre as pessoas. Então, essas novas tecnologias, particularmente as imersivas, tá, realmente nos dão condições de nos aproximarmos e são ótimos instrumentos para que a gente possa comunicar ideias. Então, eu talvez agregaria essa ideia da proximidade da comunicação a todo um conjunto de outras coisas, um repertório de ferramentas que a gente tem na área de computação para apresentar ideias. Então, a computação gráfica e várias coisas que estão no entorno dessas tecnologias, né, nos permitem, de repente, fazer simulações, demonstrações. A gente viu aqui no SIGGRAPH alguns vídeos de colegas, por exemplo, que trabalham com a NASA, com as mais diversas áreas da fronteira do conhecimento, né, em que você quer apresentar um conceito que não é um conceito simples, mas através dessas técnicas de computação gráfica, você tem ali um mecanismo ótimo para ilustrar, né, os princípios, as ideias, e isso ainda mais a hora que você pode fazer através dessas mídias mais ou menos imersivas e todo o conjunto deles, né, que você pode ajustar de acordo com a sua realidade. Ou seja, no momento que você só dispõe de um celular, o celular já é um instrumento para você ter o primeiro contato.
mas na medida em que você esteja num ambiente talvez mais bem equipado, tá? Você vai ter realmente uma possibilidade de se integrar mais, né? E ter, digamos, essa mesma conferência sendo broadcasted worldwide para os nossos alunos lá na Poli e participando desses eventos. Meu nome é Joaquim Jorge e sou editor em chefe de uma Computers and Graphics Journal e sou também presidente da comissão de conferências especializadas da ACM SIGGRAPH. O meu primeiro SIGGRAPH foi em 1989 e tenho vindo quase ininterruptamente desde 2002. Esse SIGGRAPH em Los Angeles, Los Angeles é a terra tradicional, a área tradicional do SIGGRAPH. A única coisa que não correu para mim muito bem na conferência foi que os meus deveres profissionais e de voluntário da organização não me deixaram ir aos eventos técnicos e da Paper Session, o que foi uma pena. A exposição esse ano ocupava uma área significativamente maior do que o habitual e existiram muitas demonstrações interessantes na área da realidade virtual e realidade aumentada, uma exposição com uma fração crescente das áreas de interesse do SIGGRAPH e uma que me interessa particularmente, uma vez que as minhas áreas de pesquisa se situam em torno da realidade virtual e aumentada. E nesse aspecto houve muitas novidades interessantes, é uma área crescente, como eu disse. Aqui no centro de conferências existem tantas atividades que a dificuldade consiste em os participantes se concentrarem naquilo que é interessante. Felizmente, nesse ano, existe uma aplicação para celular que permite seguir o programa e assinalar os eventos de interesse. Qual é que é o evento mais interessante do SIGGRAPH? Para mim, foram dois. Primeiro é o Fast Forward, onde se pode encontrar um resumo de 50 segundos de cada um dos papers técnicos de toda a conferência, o que permite situar-nos nos comunicações de maior interesse. E o outro, esse ano, foi uma coisa chamada Frontiers Talks, da qual a mais interessante foi a de uma pesquisadora do Jet Propulsion Lab que, sendo radioastrónoma, veio explicar como é que a computação gráfica permitiu auxiliar e fomentar a detecção de imagens e de fotografar buracos negros utilizando radiotelescópicos. Foi sem dúvida a apresentação mais interessante dos últimos 3 ou 4 SIGGRAPHs. Porque combina várias áreas de interesse e centrais e focais da conferência, incluindo visualização científica avançada, computação gráfica e matemática e física. Então, está quase a acabar esse SIGGRAPH e vai ser muito interessante o próximo. Neste momento o SIGGRAPH é realmente um conjunto de conferências das quais eu tenho o gosto de ajudar a organizar 15 conferências patrocinadas, que vão desde a animação por computador, gráficos de alto desempenho, gráficos expressivos, uma coisa difícil de dar nos 10 minutos dessa entrevista, incluindo gráficos 3D na web e mais outras 11 conferências interessantes. Esse ano, outro aspecto interessante do SIGGRAPH vai ser a realização de 2 conferências patrocinadas pelo SIGGRAPH no Rio de Janeiro, o SVR, ou Simpósio de Realidade Virtual, organizado por um comitê especial da SBC, e o outro vai ser o SB Games também, 2 conferências que vão ter lugar no Rio e com as quais eu tive todo o gosto em apoiar e apadrinhar. Portanto, espero que vocês todos possam participar no Rio. Vai haver uma conferência, uma terceira conferência, que é o CIBIGRAPI, que nesse ano está em colaboração com a ACM SIGGRAPH, e também outra conferência interessante e relevante
que combina processamento de imagem e computação gráfica e visão por computador. Como outro tema ainda mais interessante, o SIGGRAPH, como eu disse, além dessas 15 conferências, existe outro evento chamado SIGGRAPH Asia, que irá ter lugar em Brisbane, na Austrália. E, como vocês podem ver, estou vestindo a camisola por uma conferência chamada VRCAI, Virtual Reality Continue and Applications, que irá ter lugar imediatamente antes do SIGGRAPH Asia, também em Brisbane. Como vocês podem ver, o SIGGRAPH, mais que uma conferência, é um mundo e um agregado ou um aglomerado de comunidades vivas, vibrantes na área da computação gráfica e técnicas interativas, ao qual eu tenho grande prazer e orgulho em pertencer. Existe um futuro muito promissor, aliás, acho que tanto a realidade aumentada e virtual podem ser utilizadas com benefício para a educação, especialmente em áreas tão diversas como a medicina, a radiologia, ou todas as áreas de conhecimento onde existe um ar para a simulação física e espaço para a simulação física e para visualização científica, é possível aumentar muito a gama de utilizações das técnicas imersivas, incluindo coisas como experiências laboratoriais que seriam difíceis de realizar in loco, ou participação remota em eventos coletivos. Acho que há um grande futuro aí, tanto que acho que há um grande futuro aí, como parte desse evento, o VRCAI, o Virtual Reality Continuum Applications to Industry, vai haver um workshop sobre a utilização de Extended Reality na educação, dirigido também por pessoas da área do SIGGRAPH, a que eu tenho a honra de estar e o prazer de estar associado. Meu nome é Nayan, eu faço USP lá em São Carlos, Ciências da Computação. É o meu terceiro ano na SIGGRAPH já, eu tô como Student Volunteer, que basicamente a gente vem aqui, a gente ajuda todo mundo que precisar, fica rotacionando entre as posições, ver as badges, ajuda em booth, ajuda a gente com impressão ou com a parte do estúdio e faz muito networking, que isso é a melhor coisa que eu acho, você realmente ter a oportunidade de conhecer todo mundo e conhecer pessoas que estão realmente trabalhando na indústria e estão fazendo umas tecnologias novas, sensacionais. Dá pra dar uma experimentada nessas coisas novas que, a primeira vez que eu usei um VR foi na SIGGRAPH mesmo, então foi um negócio bem diferente. Tem muita oportunidade porque para SV a gente como SV a gente tem algumas outras oportunidades que são feitas só pra gente. Como a gente acaba trabalhando muito, acaba não dando tempo de ver todos os painéis e todas as coisas, então eles fazem algumas sessões que são realmente com os recrutadores da Disney, por exemplo, e daí eles explicam como é que faz, o que você precisa ter no seu portfólio, como é que funcionaria o seu currículo e como é que é uma coisa boa para você tentar conseguir um estágio lá, um emprego. E aí, fora isso, a gente acaba trabalhando e, cara, eu gostei tanto que eu voltei 2 vezes. Só eu digo mais isso, assim. Então, lá em São Carlos, depois da primeira vez que eu voltei, foi bem, putz, cara, todo mundo precisa saber que isso existe, todo mundo precisa saber que essa oportunidade de Student Volunteer existe. E aí, a entrada que a gente acaba ganhando de graça, a passagem e a estadia, eles podem dar uma ajuda financeira, você precisa aplicar, então tem essa possibilidade sim. O que eu digo pra todo mundo é tenta, porque se você não tentar, você não vai estar aqui anyway, e se você tentar, pode ser que você realmente consiga essa assistência financeira, essa ajuda e dê pra ficar um pouco mais light aqui a viagem. Assim, eu tô aqui pra fazer networking, então sei lá, a oportunidade de você falar com as pessoas, pra mim, isso é imperdível. Com quem que você já falou esse ano que você falou, já valeu a pena? Nossa, no primeiro dia isso, então eu fiquei, bem abismada, mas teve uma talk com as pessoas que fizeram a Bo Peep da Pixar, do Toy Story novo agora, e daí elas estavam falando de, como é que foi o processo de criar ela e como foi criar, o personagem desde o começo, e eu tava conversando com ela e eu tava comentando, porque eu faço, na verdade, desenvolvimento de jogos. E eu tava comentando que eu tenho um jogo já, e ela ficou, super interessada, deixa eu jogar, e como é que é. E todo mundo é muito gente boa, então, eu acho que essa
essas pessoas da Pixar, assim, que trabalharam num negócio que eu gostei muito. Eu acho que isso foi o mais legal. Tudo bem? Meu nome é Alexandre Sakamoto. Eu faço consultoria agora na área de educação. Eu trabalhei por 13 anos no Senac São Paulo. Agora eu vim para a SIGGRAPH, né, 2019, vim conhecer a feira, entender. É a minha primeira vez na SIGGRAPH. É uma ótima experiência, recomendo para todos que tenham a intenção de vir. Você tem a imersão na tecnologia, você tem vários tipos de tecnologia que você possa experimentar, que você possa fazer contato, né, para entender mais ou menos o que está acontecendo, né, o que está no mainstream, né, do que está acontecendo no mercado. Né? Então acho bacana você vir até a SIGGRAPH 2019 e conhecer o que está acontecendo. Acho interessante, no meu caso, né, a minha esposa é jornalista e ela é do setor de têxtil, e a gente sempre conversa sobre a questão da indústria 4.0. E eu achei bacana a gente encontrar aqui essa disruptura em relação ao mercado, por exemplo. Eu encontrei designer de árvore 3D. Tem duas empresas fazendo a modelagem de roupa para a animação 3D. A SIGGRAPH, você tem essa condição de você ver o que tem de experimentação, né, de mercado e tudo mais, e ver o que já está acontecendo com relação, por exemplo, ao mercado. Você vê uma luva com force feedback, como a gente fez a experimentação, hoje ela custa super caro, sei lá, $4.000, uma coisa, mas daqui para frente ela vai ficar mais barateada, como outros tipos de tecnologia que você tem acesso, né, com um preço muito mais acessível do que há alguns anos atrás. Então eu recomendo você vir até uma feira, continuar as pesquisas e manter esse contato direto com a área.